Oi, gente. Meu nome é Rosana Zacabi, eu sou psicóloga, psicanalista, membro filiada do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Eu tenho um blog que se chama Uma Conversa Franca e nele eu escrevo artigos sobre assuntos relevantes do dia a dia sob o ponto de vista psicológico e psicanalítico. Se você não curtiu ainda o canal, se puder, curta, se inscreva, tá? E assista meus outros vídeos, que estão aqui à disposição também. O tema que eu quero trazer hoje é um tema que eu já venho falando em outros vídeos, que é a questão do isolamento social. A Covid-19 está aí. Até agora não tem um remédio que se comprove eficaz e nem vacina contra essa doença. A única recomendação que se tem que funciona, segundo a OMS e segundo estudos científicos, é o isolamento social. Mas como fazer o isolamento social por tantos meses e ainda assim conseguir sustentar a casa, ter uma vida relativamente normal, com contas chegando, dívidas? É complicado. E eu tô aqui também até para fazer uma meia-culpa do meu vídeo anterior, que eu discuti muito esse assunto do porquê as pessoas estão burlando o isolamento social sem considerar que muita gente só sai de casa, né, porque precisa trabalhar. Muitas pessoas que saem de casa todos os dias, pegam transporte público cheio, ou pontos de ônibus lotados, ou mesmo trânsito no carro. Muita gente só sai de casa porque precisa, porque a empresa não deu home office, porque tem seus negócios para tocar. Precisa sobreviver de alguma maneira. E tem muita gente nessas condições que entende que o ideal seria fazer o isolamento social, mas simplesmente não conseguem. Então, eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, mas eu não enfatizei que muita gente sai de casa porque precisa, não porque não está nem aí para o isolamento social. Então, nesse vídeo, além de fazer uma meia-culpa para essas pessoas, eu também queria discutir uma outra questão. O que dizer de gente que não precisa sair de casa, mas sai? E não tô falando assim, sair para dar uma volta no quarteirão com o cachorro, praticar corrida, fazer um pouco de exercício físico, dar uma volta no quarteirão, que às vezes é necessário até para a sanidade mental. Não tô falando dessas pessoas, tô dizendo de gente que se encontra com outras pessoas, organiza reuniões, happy hours, festas, baladas que varam a madrugada em casas, em ambientes fechados, quase em segredo. O que dizer dessas pessoas que burlam o isolamento social dessa maneira? Há 2 semanas tem uma história que vocês devem ter visto no noticiário de uma médica intensivista que voltava de um plantão no hospital para atender pacientes de Covid-19 e deu de cara com uma festa à noite, tarde da noite, na casa da frente. Ela entrou em casa, não conseguia dormir e uma hora ela surtou, perdeu a cabeça. Saiu de casa com martelo e quebrou vidros e um retrovisor de um carro importado que estava estacionado na frente da casa da festa. E ela acabou sendo espancada por alguns convidados.
estava errado nessa história? A médica que perdeu a cabeça e quebrou o carro de alguém que ela nem conhecia? Ou esses convidados que acabaram espancando essa mulher? Todos estavam errados, todos os lados, não há dúvidas disso. Nada justifica os dois atos de agressão. Aí também pergunto uma outra coisa. Será que isso teria acontecido se a pandemia do novo coronavírus não tivesse aí? É uma coisa impossível de saber ao certo, né? A gente não tem uma bola de cristal, não dá pra gente adivinhar. Mas com certeza uma coisa que dá para afirmar é que essa pandemia, esse novo vírus, se tornou um inimigo invisível. Algo que apavora, que a gente não tem controle algum, que mudou a rotina de todos, que colocou todo mundo em isolamento social, aprisionados dentro das nossas próprias casas e que coloca todos em risco 24 horas por dia. Esse conjunto de fatores é capaz de enlouquecer qualquer um. No vídeo anterior, eu falei que não é um exagero dizer que tudo isso que a gente tem feito durante a pandemia, que é sair nas ruas como se nada estivesse acontecendo, negar a existência do vírus ou admitir que ele existe, mas achar que não é tão grave assim, que o governo está inflacionando os números de morte, que é um exagero da OMS, questões políticas. Tudo isso, essa negação, eu disse que tem a ver com uma espécie de delírio coletivo que a gente está vivendo, que é um artifício, é quase uma maneira de sobrevivência humana, que é uma maneira de negar a realidade que está à nossa frente, para que ela não pareça tão ruim assim. Eu também citei textos de Freud, né, dizendo que muitas vezes a gente age como paranoico, na tentativa de assegurar a felicidade, de fazer com que o mundo à nossa frente pareça uma coisa que a gente deseja e para se proteger do sofrimento. Também falei da fase da negação, da Elizabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro super famoso sobre a morte e o morrer, que ela fala dos pacientes em cuidados paliativos que passam por 5 estágios assim que esse paciente tem a notícia de que está com os dias contados. E nessa fase de negação que eu cito no vídeo, é quando o sujeito age como se o problema não fosse com ele. Mas no caso de quem, além de não cumprir o isolamento social, abusa, se reúne com outras pessoas como se nada tivesse acontecendo para se divertir, para o prazer próprio, em ambientes fechados, nas situações mais perigosas possíveis de contaminação, colocando a si mesmos em risco. Nesses casos, há um fator a mais. Há também a vontade de transgredir. Vai além da crença de que se pode pegar doença ou não, que se corre risco ou não. Existe daí também uma crença que a gente também pode chamar de delirante. Uma crença delirante de que, de alguma forma, faz esse sujeito dizer para o mundo e querer se mostrar para o mundo, dizendo: eu posso tudo que eu quiser. O problema é que essa crença de que se pode tudo o que se quiser tem um alto potencial de se transformar em uma tragédia em tempos de Covid-19.
Há casos relatados pela imprensa de que essas consequências aconteceram depois de festas e reuniões em que muita gente se reuniu como se realmente o vírus não tivesse aí. Como eu falei no início, minha intenção com esse vídeo é ressaltar que muita gente sai por uma negação, por causa de um delírio coletivo, sim, mas muita gente também só sai de casa por questões de extrema necessidade. E não é simplesmente sair uma vez por semana para ir no supermercado. É gente que precisa sair, que precisa estar nas ruas todos os dias, seja em serviços essenciais ou porque muitas vezes a família só depende totalmente dessa pessoa para se sustentar. A gente está em confinamento uns 3 meses mais ou menos, e 3 meses com negócio fechado, contas que não param, dívidas, compromissos, é complicado. Muita gente que sai de casa acredita que o ideal seria ficar em isolamento social, mas não dá. Então, quero fazer uma meia-culpa aqui em relação ao vídeo anterior, dizendo que sim, muita gente tem que sair. É um dilema, é uma questão que não existe uma resposta fácil. Mas também quero chamar atenção para esse comportamento de se reunir por prazer em festas, reuniõezinhas, churrasco, aniversários, reunir um grupo de pessoas num ambiente pequeno, com contato físico próximo, muitas vezes em ambiente fechado, que com essa tragédia que a gente está vivendo diante da Covid-19, não faz sentido. É um delírio coletivo e mais do que isso. É uma falta de empatia com o outro. Diante dos casos de mortes e recordes que a gente está batendo todos os dias com a Covid-19, a gente não pode se dar o luxo de agir de maneira individual. A gente só vai vencer essa doença, e isso sim é a nossa realidade, quando agimos em conjunto, pensando nos outros, unidos, em parceria, coletivamente. Enquanto isso não acontecer, o vírus estará aí, levando muita gente e todos nós à loucura de alguma maneira, e com chances de que nossas atitudes acabem tendo consequências muito graves. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se puderem, deem uma curtida, se inscrevam no canal e até o próximo. Obrigada!